Capítulo 4. Uma deixa para a revolta. Ela olhou para o horizonte com a mente cheia de planos. O casamento aconteceu no final da semana seguinte, horas antes da cerimônia. Elizabeth andava de um lado para o outro em seu quarto, ansiosa, limpando a testa com um lenço, ensopado por causa da incessante transpiração. Dinamene entrou com o vestido nos braços, admirando-se com a visível aflição da jovem. Oh, menina, que se passa que está aí a se descabelar? Ora, Dinamene, é meu casamento, sou a noiva, não é normal eu ficar assim. A mulher arregalou os olhos diante da aspereza da sempre serena e tranquila Elizabeth. Está bem, menina, só vim trazer o vestido para... O vestido! Exclamou, atirando-se em direção à serva. Algo errado com o vestido? Não, agora estava realmente assustada. Olhei cada detalhe assim que a costureira o entregou nessas minhas mãos. Ficou muito bom, se me permite dizer. Dinamene sorriu, passando a mão pela peça. Sempre sonhei casar-me usando um desses, chiques assim. Sonhou em voz alta. Elizabeth não deu atenção às aspirações da outra, apenas pegou o vestido com rapidez. Abriu na sua frente e o analisou com um olhar crítico. Nenhuma mancha, nenhuma ruga? Absolutamente nada, garantiu Dinamene cheia de certeza. Elizabeth suspirou, sentando-se na cama como quem está prestes a ter um desmaio. Estou com medo que algo saia errado. Ora, e o que haveria de acontecer? Não sei. Papai faz questão de que tudo esteja perfeito, de que eu seja a noiva mais bela e de que meu casamento fique conhecido como o mais elegante. Nada pode sair errado. Ah, menina, vai ver, será uma festa linda. Caroline surgiu nesse instante, dando batidinhas na porta aberta. Está tudo bem por aqui? Cantarelou alegre. Oh, sim, respondeu a irmã, limpando mais uma vez a testa com o lado seco do lenço. A garota balançou a cabeça adentrando o quarto. É claro que não está tudo bem, falou num tom crítico. Olhe para você, a expressão em seu rosto. Sentiu remorso ao ver os olhos da noiva inundarem. Com delicadeza pediu para Dinamene deixá-las sozinhas e sentou-se ao lado da irmã. Vamos nos esquecer do papai e daquilo que ele espera de você por um instante, está bem? E me responda com sinceridade, você está feliz com esse casamento? Elizabeth sorriu, ainda com os olhos cheios de água. Desde o momento em que fui apresentada ao Jean, senti meu coração bater mais forte. Isso é bom, muito bom, comemorou. Por que não nos demonstrou sua alegria quando falávamos de seu casamento? Os olhos da noiva estavam sérios, como Caroline quase nunca via. Ela inspirou profundamente e explicou: Você vai achar tolo, mas tive medo de o papai desmanchar o noivado por eu estar feliz com ele. Uma lágrima finalmente escorreu sobre o seu rosto rosado. Caroline piscou, tentando absorver o sentido daquele pensamento. E por que acha que ele faria isso? Pensou que a irmã não responderia até que Elizabeth sussurrou, de forma quase inaudível. Até hoje só consegui permissão para aquilo que não gosto, para aquilo que não quero. Mordia os lábios, apertando os olhos com força, o rosto encharcando-se de lágrimas. Caroline sentiu compaixão, mas também estava satisfeita. Era a primeira vez que a irmã demonstrava reação ao tratamento do pai. Deixou-a continuar. Prefiro que ele pense que estou infeliz, desabafou magoada. Para fazer questão que eu me case. Caroline, é horrível admitir isso, porém sempre tive a impressão de que papai deseja a nossa infelicidade. Apertou as mãos no rosto e pôs-se a soluçar no ombro cedido pela irmã. Caroline jamais pensara que por trás do silêncio de Elizabeth houvesse conclusões tão negras. Não imaginava que, a cada vez que ela baixava a cabeça ao pai obediente, deixava crescer uma revolta interior. Está tudo bem, Lisa, compreendo o que me diz, também penso assim.
E ela soluçava ainda mais. Caroline tentou animá-la. Pense, minha irmã, você vai se casar, vai viver com o homem que ama, ter filhos, tudo será diferente. Elizabeth ergueu o rosto, limpando-o mais uma vez. Eu sei, estou feliz por isso. Olhou para a janela, ainda sacudida por soluços. Sabe que, às vezes, eu queria ter esse seu jeito. Enfrentá-lo sempre que não concordo com algo. Ah, é tão difícil ficar sempre calada. Um pouco mais calma, olhou com preocupação para o rosto da irmã mais nova e segurou as mãos dela com força. Irmã querida, ouça-me, seja cautelosa. Há vezes em que o silêncio é nossa melhor arma. Tenho medo do que ele seria capaz caso... Calou-se temerosa, mas ambas entenderam que entre aspas, desobedecêssemos, fecha aspas, completaria muito bem a frase. Como vai ser, Caroline? Estou indo embora, mas e você? Eu? A menina levantou-se e foi até a janela. De início, entristeceu-se, imaginou sua vida, sem a companhia diária da irmã. Segundos mais tarde, no entanto, abriu um sorriso cheio de esperança. Eu ainda levantarei voo, minha irmã. Elizabeth estava encantadora. Parecia uma boneca entrando na igreja, a passos vagarosos. Seu pequeno rosto estava corado e o vestido impecavelmente belo. Toda a sociedade elogiou a cerimônia do padre Reynolds, que agradeceu os comentários com sua voz frenética, diferente do momento no qual celebrava, sério e tranquilo. Antes que o primeiro convidado pensasse em deixar a festa, o barão chamou a atenção de todos, erguendo a voz em uma taça que segurava. Subiu alguns degraus, atraindo todos os presentes para o local à sua frente. Caroline revirou os olhos. O que ele vai inventar agora? Murmurou para a irmã com desgosto. A expressão se desmanchou ao encontrar os olhos de Philip, que a olhava de longe. Fazia algum sinal que ela não compreendeu. O barão sorriu, gesticulando para que todos se silenciassem, e o fizeram. Ouvia-se apenas os ruídos distantes da floresta. Estou grato pela ilustre presença de cada um de vocês, neste dia tão feliz para os Mondevier e os Delcor. Famílias que se unem a partir de hoje. Algumas pessoas aplaudiram, mas ele deu continuidade ao discurso, cessando-os. Sendo a ocasião de tal modo festiva e considerando o motivo das comemorações deste dia, aproveito para fazer um pronunciamento ao lado do meu velho amigo, o Duque Fernão de Lafrie. O Duque subiu alguns degraus até o mesmo patamar do colega, que lhe passou a palavra. Com a voz orgulhosa, Fernão começou seu discurso. É feliz a união de duas famílias num casamento tão notório. E por que não planejarmos outro? Em primeira mão, gostaria de anunciar o feliz noivado entre meu filho Philippe de Lafrie e Caroline Mondevier, segunda filha do barão e futura senhora de Lafrie. Uma onda de aplausos e exclamações inundou o jardim. O duque e o barão brindaram com suas taças em comemoração, gesto que se repetiu por todos os lados. Todos os olhares neste instante recaíam sobre um avermelhado Philip e uma boquiaberta Caroline. Pareciam ambos pegos de surpresa. Elizabeth fitou a irmã com nervosismo. Caroline, ele não me avisou, murmurou estupefata. Sequer teve o bom senso de me avisar. Minha irmã, acalme-se, pela graça de Deus. Ela ofegava, nunca se sentira tão exposta, tão passiva, tão submissa. Isso feria profundamente seu orgulho.
seu sentimento de liberdade e todos os ideais que alimentara, desde os 7 anos de idade, quando conversou com o garoto na cerca, quando levou uma surra do pai, quando esvaziou um pedaço da alma em lágrimas. Enxergou seu futuro entregue nas mãos cruéis do pai, toda uma vida resumida a isso, a apenas isso. Todos sorriam para ela, cochichavam, aplaudiam, até que uma mulher de cabelos curtos e negros atrás de si tocou seu braço animada. Vá para junto deles. Apontava a escada onde estava seu pai, seu suposto futuro sogro, e mais abaixo Filipe estático. Viu todos os olhares sugando ao seu redor e lembrou-se do que dissera ao padre. Um torrão de açúcar rodeado de saúvas. Empurrando a mão da convidada, deu as costas a todos eles, acotovelando-se entre as pessoas ali acumuladas e ignorando a voz da irmã, que a chamava ininterruptamente num tom desesperado. Ninguém tentou segurá-la. Assim que se desvencilhou da multidão, Caroline correu para longe, ofegando de cansaço e raiva. A multidão a acompanhava com os olhos, e quando a garota se distanciou, as atenções se voltaram para as 3 figuras no topo da escadaria. Philip sentiu o coração apertar dolorosamente e engoliu em seco, tentando desfazer o nó que se formava em sua garganta. O barão forçou um sorriso despreocupado, exclamando num falso tom de animação: Adolescentes! Deve ser timidez, pobrezinha. Voltemos à festa. E a movimentação retomou seu ritmo habitual, agora com cochichos e zombarias, as quais o barão observou com desagrado. Alimentava uma raiva crescente pela filha mais nova, culpada por estragar sua festa perfeita. Para Caroline, no entanto, não havia mais festa. Chegou à grande pedra, onde costumava refugiar-se, e se sentou, sem cuidado algum com o belo vestido, terminando de desmanchar, com as mãos o penteado impecável. Arremessou para longe o fino casaco, principal detalhe das suas vestes de outono, e o chutou para longe com a ponta do pé, como se desta forma pudesse se livrar da influência do pai, da sua condição, do seu sobrenome, da sociedade inteira. Lançou no chão as presilhas que arrancara dos cabelos e levou as mãos à cabeça com os olhos apertados, como se fosse torturada por um ruído insuportável que vinha de dentro de si. Ele não podia ter feito isto comigo, não podia, murmurou revoltada, como se aquilo pudesse mudar tudo. Mas não mudava, e ela sabia. Aliás, era isso que a maltratava, saber que nada podia fazer. Como gostaria de ser a principal influente em seu destino e em suas escolhas. Bufou alto. Estava bem em frente ao setor dos equinos, porém não se preocupou em ser vista ou ouvida. Sabia que todos os vassalos deveriam estar em suas casas, por causa da ordem absurda do seu pai. E estavam, todos exceto um que passou à sua frente, pelo outro lado da cerca sobre um cavalo. Algum problema, moça? Ela ergueu o rosto para ele amargurada. Era Bernardo, o filho mais novo do domador. Ver aquela figura hostil não melhorou em nada a sua irritação. A reação foi igual para ele, que pareceu perder a compaixão e virou o rosto impaciente. Ah, é a filhinha dele. Caroline imediatamente se lembrou da noite em que Bernardo a comparara com o seu pai. Levantando-se impulsiva, encarando-o com vivacidade. Não ouse falar assim comigo, berrou. Não pode me tratar como se eu fosse igual a ele. Ele voltou a olhar para Caroline com a expressão mais cheia de repugnância que ela já vira na vida. Por acaso menti? Você é rica, não é? Ela suspirou olhando para os próprios pés. Materialmente, sim.
Ele revirou os olhos, atiçando o cavalo com os pés. Tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo reclamação de quem não tem motivos. Não tem motivos? Acompanhou os passos do cavalo do lado de fora da cerca. Não ouse falar daquilo que desconhece, não imagina pelo que passo. Ele parou o cavalo mais uma vez, soltando o ar com força. Encarou-a com as sobrancelhas muito juntas. Você passa o dia suando debaixo do sol, servindo a quem jamais pagará o valor real do seu trabalho? Mora numa casa cheia de buracos, fria, dividindo o pequeno espaço com sua família? Precisa ceder quase as próprias roupas para pagar os tributos absurdos daquele estúpido? Retomou seu caminho desabafando em grunhidos. Espere até eu conseguir um cavalo que sumirei daqui. Essas últimas palavras iluminaram os olhos de Caroline. Ela arregalou os olhos, pronunciando baixinho para si mesma. É isso! Só estarei sujeita às ordens do meu pai enquanto estiver nas terras dele. Bernardo olhou-a com curiosidade. Ela notou que ele ainda espiava e jogou os cabelos para trás dos ombros com superioridade. Não foi ainda mal educado. Bernardo desceu do animal, fincando os pés no chão. Enfrentaram-se com os olhos e a atmosfera pareceu vibrar ao redor deles. Estavam apenas começando a perceber o quanto seus gênios eram parecidos. Do que me chamou? Disse mesmo que ouviu, disso mesmo que ouviu, mal educado. Uma pena, porque seu pai e seu irmão são pessoas maravilhosas já. Você... Escute, gritou aproximando-se com passos largos. Pensa que só porque é a filhinha querida do barão tem o direito de vir aqui me ofender? Até agora é tudo o que demonstrou ser. Encaravam-se frente a frente com tanto ódio pulsando no olhar, que não fosse a cerca entre os dois, talvez já tivessem partido para a agressão física. E o que faz aqui, toda descabelada? É a filha do barão, devia estar na festa. E você devia estar na sua casa. Não obedeço às ordens dele. Caroline sorriu maliciosa. Então, temos algo em comum. Bernardo acatou a observação por um momento e fechou novamente a expressão, voltando a montar sobre o cavalo. Se ele o vê aqui, manda-o embora. Sabe que seria bom? Retrucou em voz alta. Sim, eu sei. Ela olhou para o horizonte com a mente cheia de planos. Bernardo não pôde deixar de se intrigar. Não respondeu à minha pergunta. O que faz aqui, que não está no casamento? Estou fazendo planos. E o que pretende? Ela suspirou, expondo pela primeira vez suas ambições com os olhos cheios de determinação. Fugir. Bernardo deu uma risada alta, fazendo sumir o sorriso em seu rosto. Ela olhou para ele sem emoção. Qual a graça? Qual a graça? Conteve o riso fitando-a. Jamais conseguiria. Nunca passaria pelos guardas, aliás, nem pelos jardineiros. É a filha do barão, acha que não haveriam partir. Caroline franziu as sobrancelhas, ele ficou satisfeito em deixá-la sem reação. Está presa a isso tudo, entende? O horizonte desta vez pareceu-lhe mais distante. Sentiu-se acuada no centro de um labirinto gigante. Bernardo continuava a zombar e suas risadas ecoavam dentro da menina, alimentando em si um impulso quase insano. É melhor ir se acostumando, continuou enquanto se afastava. Se bem que, com a vida fácil que se leva no castelo, até eu faria questão de me acostumar, ter de tudo. Um castelo, festas, lindas mulheres, quem é que não... Mas suas reflexões foram interrompidas por um barulho inesperado atrás de si. Uma inquietação estranha entre os cavalos soltos.
Um tapa, um relincho e um gritinho feminino. Virou-se com nervosismo, imaginando que os cavalos se rebelaram e investiam contra a menina, pior, sob sua responsabilidade. O que ele viu, no entanto, não foi exatamente isso. Talvez até tivesse preferido. Na verdade, era a garota que parecia ter se rebelado contra os animais. Um cavalo galopava em altíssima velocidade para além da porteira aberta, com Caroline sobre ele muito desajeitada, parecendo prestes a cair. O rapaz soltou uma exclamação indelicada e açoitou seu cavalo, fazendo-o correr. Caroline ainda gritava, tentando se ajeitar sobre o animal descontrolado. O cavalo estava sem sela nem rédeas. Caroline tinha se equilibrado na cerca e saltado nas costas do animal, que disparou a estrada adentro com a garota segurando miseravelmente em seu pescoço. Começou a se desesperar quando suas mãos deslizaram sobre os lustrosos pelos do cavalo negro e seus pés ficaram pendurados para trás. Rendeu-se à queda óbvia. Sem mais forças para resistir, soltou o bicho de uma vez. Apertou os olhos, mas, antes de sentir o choque do seu corpo contra o gramado, um braço laçou sua cintura. Viu-se ainda galopando, as imagens balançando ao trote do animal, e ela se sentiu enjoada, sem entender que tipo de milagre lhe acontecera. Compreendeu quando olhou para cima. Bernardo os alcançara no instante em que ela escorregava para o chão. Segurando-a bem a tempo e prendendo-a contra seu próprio corpo, enquanto abrandava o animal em disparada. Finalmente pararam e Bernardo desmontou, apressado, com a garota nos braços. Assim que pisou no chão, devolveu-a em pé. Mas ela bambeou e sentou-se na grama com o olhar fixo de quem acaba de escapar de uma tragédia. O que pensou que estava fazendo? Perguntou ele com a voz cortada pela respiração exausta. Ela ergueu os ombros como uma criança flagrada em sua traquinagem, fugindo. Milady perdeu o juízo. Ela parou de ofegar por um instante e ergueu os olhos para ele. Do que me chamou? De alguma maneira aquilo lhe soava familiar. Não precisou forçar demais a memória para se lembrar, levando a mão à boca. Você é um menino, o menino da cerca. Menino da cerca? Franziu a testa, imaginando se ela não teria batido a cabeça. Naquela confusão, Caroline, contudo, parecia convicta. Sim! Insistiu, alternando palavras com a respiração. O menino que conversou comigo quando eu era criança, filho do domador de cavalos. Milady não me parece bem, acho melhor. É claro que é você, exclamou. Quem mais me chamaria de Milady? Mencionou mais alguns detalhes daquele dia, e Bernardo acabou por se lembrar, não se enganara, era ele mesmo. O garoto que a surpreendera com uma nova visão do mundo 10 anos atrás. Eu me lembro. Sussurrou, dobrando os joelhos para agachar ao lado dela. Estava surpreso por Caroline também se lembrar daquele longínquo dia de infância. Não que ele pensasse naquilo com frequência. A memória simplesmente arquivara o instante. Porém, Bernardo mal sabia que aquele inocente encontro mudaria para sempre a vida e os pensamentos daquela pobre menina rica, libertando a revolucionária que se encolhia dentro de si e trazendo atitudes como aquela que ele acabara de presenciar. Numa trégua temporária, estendeu-lhe a mão e abriu um sorriso torto.
Bernardo Rachlev.